Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao domingo da transfiguração do Senhor, o 18º domingo. Eu agradeço a Deus neste dia por você estar comigo fazendo esse pequeno apostolado da palavra, rezando todo dia a liturgia diária. Esse é um grande presente de Deus para nos abastecer todos os dias, principalmente hoje, no domingo. Então, peça aí embaixo a oração, escreva seu pedido e eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Deus a sua graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Peçamos juntos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Daniel, no capítulo 7, versículo de 9 a 10, versículo de 13 a 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos lã como lã pura. Seu trono era chamado chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. E foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado. Seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo redutorial 96 e 97. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoiam na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Segunda leitura detalhada na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 a 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Essa voz, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilham em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz.
Nisso apareceu-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje a igreja celebra, vive a festa da transfiguração do Senhor. Contemplar Cristo ressuscitado, glorioso, ainda na terra. É como fala São João Paulo II. Eu e você, nós precisamos viver essa cena e ficar sempre transfigurado. Ô diabo, como é que eu vou ficar transfigurado? Ô gente, na sua oração diária, no seu contato com Deus, nesse momento de partilha da liturgia do dia, não é verdade? Jesus gostava de conversar, de falar, de dialogar com o Pai. E assim acontece com eu e você. Nós gostamos de rezar, nos conectar com o sobrenatural, nos conectar com Deus, pela palavra proclamada. Jesus fazia isso, meditava o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? E também o que falaram os profetas, quando estava na sua oração, quando estava rezando, ele rezava a palavra. Era isso que ele fazia quando estava em contato com Deus. E ele chama hoje 3 pessoas, 3 amigos, para fazer essa experiência. Rezar num lugar afastado. Para que eles possam ver o que acontece com aquele que reza, que fala com Deus. Jesus, hoje ele pede a mim e a você para ir rezar com ele também. Para que eu possa ver o que acontece quando eu oro. E Pedro, Tiago e João viram, vivenciar aquele momento indescritível. O diabo, eles ficaram assustados, muito temerosos. Mas eles se prostraram, adoraram. Eles sentiram uma alegria que jamais tinham sentido em toda a caminhada. E Pedro, como sempre, falou: Senhor, como é bom estarmos aqui. Olha só, como é bom um dia estarmos no céu diante de Jesus, diante dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos convidados a fixar o nosso olhar, o meu olhar, o seu olhar em Jesus. Reconhecer o mistério do Calvário, da dor, da humanidade. E perceber também, com esse mistério doloroso, a glória da ressurreição. Se Moisés precisava de uma tenda para a reunião, para falar de Deus ao povo, agora, à luz do Tabor, não há mais necessidade de tendas para ouvir a voz de Deus. Moisés e Elias, a lei e os profetas, não conversavam com os apóstolos, conversavam com Jesus. Isso significa que é Jesus o autêntico intérprete da lei. É o Novo Testamento
que atesta as promessas do Antigo Testamento. Aqui eu e você nós vemos hoje, né, com essa liturgia, o profeta Daniel, no capítulo 7, falando do seu Apocalipse. Ao profeta Daniel é concedido a visão de eventos futuros. O Senhor nosso Deus, Ele é o verdadeiro Rei. E eles servem a Ele uma corte de anjos. Daniel fala que confia no Senhor. E ele vê aquelas vestes brancas como a neve. Ele vê a transfiguração do Filho de Deus. E esse homem é Jesus Cristo, o centro de todo o projeto de Deus. É o que fala hoje o salmista no Salmo 96, 97. Deus, Ele é Rei. Ele é o Altíssimo. Está muito além, acima do universo, daquele que nós conhecemos. E a segunda carta de Pedro hoje vai dizer para a gente que eles, Pedro e os demais que ali estavam, eles são testemunha do Monte Tabor e das palavras que foram ditas por Deus daquela nuvem. Este é o meu filho amado, escutai-o. A mesma coisa faz Mateus hoje no capítulo 17. À luz do Tabor, eu e vocês são convidados a ver a Bíblia não como um conjunto de letras gravadas numa pedra, num livro. Não. A Bíblia é uma pessoa. É o próprio Filho amado de Deus, Jesus Cristo. E seu rosto brilha como o sol. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos ver esse rosto de Jesus no caminhar da nossa vida, nas nossas estradas, as estradas que têm desafios, perigos, buracos, mas nós estamos vencendo todos esses desafios com a nossa oração ou o nosso evangelho diário. Jesus, que se retira da multidão, vai para a oração, nos ensina que precisamos meditar diariamente essa palavra, a palavra de salvação, a palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Agora, quando Moisés e Elias aparecem, ele representa o resumo do Antigo Testamento. Então, meu irmão, minha irmã, contemple Cristo no Tabor, exige isso, a escuta da palavra de Deus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tape seus ouvidos à palavra que nos convida a descer do monte e continuarmos a estrada. Antes de receber a cruz, Jesus, ele mostra para mim, para você e para os apóstolos o que acontecerá conosco um dia lá no céu. Então, peçamos a Deus essa graça de superarmos todos os medos desta vida e erguer os olhos para a vida e ver em tudo Jesus. Todas as outras coisas que nos causam medo, desilusão, desânimo, falta de fé, coloque de lado. Temos que voltar o nosso olhar para Deus. O Deus que revelou-se para toda a humanidade como aquele que nos ama e que nos quer perto dele. Escutemos o que ele nos diz, inclusive quando ele nos fala das nossas cruzes diárias. Somos convidados, meu irmão, minha irmã, a nos transfigurar todos os dias. Ficarmos em oração, lendo a palavra, contemplando Moisés na Torá, contemplando Elias como profeta e vivendo a palavra diária com sua graça e com sua bênção. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor mostre a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.